A paz de Cristo para todos. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Este é um texto muito especial. E ele diz assim para nós: tenho sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenho alegria. Sejam amáveis com todos, o Senhor está perto. Não se preocupem com nada. Em algumas Bíblias está escrito assim: não andem ansiosos com coisa alguma. Vamos falar um pouco sobre ansiedade. Ansiedade, aquela preocupação excessiva de que alguma coisa ruim vai acontecer. Essa sensação, essa percepção excessiva, esse sentimento de que algo ruim vai acontecer, pode ser que seja real. Essa percepção pode ser que seja apenas hipotética. Pode ser que nunca aconteça. Quando a pessoa sofre de ansiedade, nós queríamos deixar bem claro que essa pessoa precisa procurar uma ajuda de um profissional, um psicólogo, um psiquiatra. É importante isto. Nós cremos que Deus pode orientar essa pessoa a encontrar um bom profissional que possa ajudá-lo ou ajudá-la. Cremos também que os ensinos da palavra de Deus podem ajudar a pessoa a vencer a ansiedade. Uma coisa não cancela, não anula outra coisa. Cremos que o Senhor tem poder para isso. Mas assim como uma pessoa que tem problema cardíaco e precisa de um cardiologista, e Deus pode orientá-lo nesse processo de encontrar um bom cardiologista, a pessoa que sofre de ansiedade precisa e deve procurar o profissional. Assim como uma pessoa que tem câncer, outro mal, problema de saúde. O apóstolo Paulo está falando sobre ansiedade, sobre inquietação. Eu creio que ele não está falando apenas teoricamente sobre isto. Uma coisa que eu gostaria também de colocar aqui. Creio que ele experimentava esta ansiedade. Ele sofria desta ansiedade. E quando ele escreve essa carta, por exemplo, eu creio que ele vivia um momento de muita ansiedade, de muita inquietação, de preocupação. Ele estava preso. A gente aprende quando estuda a Bíblia que é sempre bom ver o contexto para entender o texto. Texto é este, né? Não viva preocupado. Não ande preocupado. Não se preocupe. O verbo no grego é o verbo meriminao, que tem esse sentido de apreensão excessiva no texto grego, normalmente para alguma coisa ruim que pode acontecer ou não. No capítulo 1 da carta aos Filipenses, Paulo diz assim, versículo 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho. Então, Paulo está falando do estado em que ele se encontra, de onde ele está escrevendo esse texto.
Nesse mesmo capítulo 1, versículo 13, o apóstolo Paulo diz assim: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Como se já não fosse bastante, ele volta ao tema, no versículo 19. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Então, essas coisas eu gostaria de assentar aqui com os irmãos, deixar isso bem claro com os irmãos, essas coisas que eu já coloquei, que se você padece de ansiedade, você não deve negligenciar a ajuda de um profissional. Outra coisa é que não acredito que Paulo estivesse falando de algo simplesmente teórico, hipotético, que ele não estivesse experimentando, que ele nunca tivesse experimentado isto. Outra coisa que eu acredito é que não é porque você é um crente que você não pode padecer de ansiedade. Jesus Cristo disse, por exemplo, para Marta: Marta, Marta, você está ansiosa. O mesmo verbo, meriminal, o mesmo verbo. Marta era crente, amiga de Jesus, uma família crente. O que nós podemos aprender sobre esta luta contra a ansiedade? O que esse texto de hoje pode nos ensinar? Primeira coisa que eu gostaria de sublinhar, encontra-se no versículo 4. O apóstolo Paulo disse assim: tenha sempre alegria, Washington. Você pode colocar o seu nome, é claro. Você está unido com o Senhor. Eu repito, talvez você não tenha ouvido, Washington. Alegre-se no Senhor. Talvez você não tenha ouvido Maria, Marta, Pedro, João. Alegre-se no Senhor. É como se você tivesse a possibilidade de sintonizar a sua vida nas preocupações, nas coisas que roubam a alegria, e você tivesse a oportunidade de fazer a sintonia da sua vida, dos seus pensamentos, do seu coração, da sua mente, nas coisas que te dão alegria. E as coisas que nos dão alegria, segundo o apóstolo Paulo, segundo a Bíblia, é Deus, é o Senhor. Esquecemos disto. Esquecemos. E insistimos naquela estação que não tem alegria, mas que rouba a nossa alegria, que nos deixa apavorados, inquietos, tristes, sem razão para viver, descoordenado, perdidos, porque não estamos na sintonia com o Senhor, unidos com Ele, sintonizados com Ele, poderíamos dizer. Como se nós não tivéssemos ouvido direito, Paulo grita para a Igreja Batista Sião. Eu estou repetindo para vocês me ouviram? Qual é a mensagem? Tenham alegria, tenham alegria. Se vocês forem embora e esquecerem isto, perderam o culto. Perderam o culto. Porque estão pensando nas coisas que vão acontecer amanhã, depois de amanhã, ou hoje à noite, ou não sei lá quando. Na verdade, há um texto bíblico que ilustra muito bem essa situação. É o texto que se encontra em Mateus capítulo 14. O Senhor Jesus Cristo apareceu para a igreja dele. A igreja fez uma leitura errada de Jesus,
Pensou que fosse um fantasma, uma coisa estranha, que tivesse vindo ao encontro dela, da igreja. Então o texto bíblico diz assim: na quarta vigília da noite, capítulo 14, versículos 25 em diante, Jesus foi ter com a sua igreja, andando sobre as águas. E os discípulos, ao verem Jesus andando sobre as águas, ficaram assustados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tenham bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Mas Pedro começou a reparar o vento, a força do vento. E com medo, começou a afundar. Quando nós perdemos a sintonia com Jesus e começamos a prestar atenção nas circunstâncias, na situação, nós começamos a afundar no oceano da ansiedade, da inquietação, do descontrole. As circunstâncias podem não mudar, mas você não tem que olhar para as circunstâncias, para os problemas, entre aspas, que estão próximos ou distantes ou à sua porta. Você tem que olhar para Jesus, na verdade. Para Jesus. Olhar para Ele. E é Ele que vai ser a fonte da sua alegria, da sua força, do seu equilíbrio, da sua paz, para enfrentar os problemas, para viver a vida plena. Queria convidar você nesta manhã a olhar para Jesus, a não ficar prestando atenção nas circunstâncias ao seu derredor, na verdade, mas olhar para Jesus. O versículo 5 tem uma nota muito importante. Diz assim: sejam amáveis com todos. Às vezes, por causa da ansiedade, a gente perde a doçura, a gente perde a delicadeza, a gente perde a leveza, o amor, o bom trato. Se torna rude, agressivo, às vezes até violento com palavras, por causa da ansiedade, do medo. Podemos agir com violência. Paulo diz: sejam amáveis com todos. O Senhor está perto. Em algumas versões está assim: o Senhor volta logo. Mas a melhor tradução, eu creio, é: o Senhor está perto. O texto bíblico grego diz: ho Kyrios engus. Mas eu tive o cuidado de procurar alguns textos no Antigo Testamento que tem essa mesma expressão. Por exemplo, Salmo 34, versículo 18, tem a mesma expressão: o Senhor está perto daqueles que têm um coração quebrantado e contrito. Está lá. E qual é a expressão lá? Ho Kyrios engus. A mesma palavra em grego, porque eu estou citando o texto grego da Septuaginta, que foi traduzido cerca de 3 séculos antes de Cristo. Possivelmente Paulo estivesse pensando nesse texto do Salmo.
E não apenas no Salmo 34, versículo 18, mas no Salmo 145, versículo 18. O Senhor está perto de todos aqueles que o invocam em verdade, com coração verdadeiro. Então, é muito importante que você se alegre no Senhor para combater a ansiedade, na verdade. E é muito importante que você conserve na sua memória que o Senhor está perto. Você pode não senti-lo, você pode não vê-lo, mas Ele está perto. Ele está perto. Está pertinho de você, cuidando de você, protegendo você, sustentando você, mesmo no vale da sombra da morte, na verdade. Gostaríamos que você guardasse isso no seu coração. Não viva ansioso. Não viva ansiosa. Por favor, alegre-se no Senhor para vencer a ansiedade. Faça do Senhor a sua fonte de alegria, o amor do Senhor, o perdão do Senhor, a palavra do Senhor. Segunda coisa, o Senhor está perto. Você não está sozinho. Não olhe para as circunstâncias. Olhe para quem? Para o Senhor. Olhe para o Senhor. Ele é que vai suprir todas as suas necessidades.